Olá, me chamo Lucas, eu sou engenheiro eletricista aqui pela Elos Eletrotécnica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o indicador de falta Sigma. O Sigma F+E ele é um indicador de falta para redes subterrâneas, ou seja, para cabos principalmente aplicados em redes subterrâneas, isolados e blindados, e ele possui como característica a sua sinalização tanto externa quanto frontal. Qual seria a composição desse equipamento? Primeiramente, ele é composto pelo seu dispositivo de detecção de falhas, de faltas, e ele é auxiliado por 3 sensores de corrente em formato de toroide. Esses sensores são instalados diretamente sobre o cabo, não necessitando de intervenções no cabo, ou seja, não é necessário fazer nenhum corte, pode ser aplicado no cabo diretamente, e também possui um sistema de indicação externa para análise de falhas. E quais são as características desse dispositivo? Quais são os parâmetros que eu tenho ali para poder fazer essa análise? Então, primeiramente, ele vai indicar corrente de falta fase terra e fase-fase. Essa é a principal função dele. Nessa modalidade, eu vou ter, então, um indicador externo para poder fazer essa indicação, ou então um indicador frontal, podendo, então, nesse caso, indicar se é uma falta fase-fase ou fase-terra. Esse sensor, então, e o dispositivo como um todo, ele não necessita de alimentação externa. Ele possui bateria interna do equipamento, com vida útil de aproximadamente 20 anos de aplicação. Uma das principais características desse dispositivo é o reset por corrente. O que isso significa? Que a partir do momento que eu restabeleço a energia do sistema, ele vai desligar a indicação luminosa do dispositivo. Esses parâmetros eles são ajustáveis, ou seja, eu consigo personalizar conforme características do sistema elétrico. Ele possui também contatos de relé, ou seja, contatos para comunicação com o sistema remoto e indicador externo. O Sigma, como dito, ele possui parâmetros parametrizáveis. Esses parâmetros eles são facilmente caracterizados, ou seja, personalizados através de chaves DIP. Mas o que isso significa? Então, pegando aqui como exemplo o equipamento Sigma, certo? A gente tem a tampa frontal dele, a gente consegue retirar facilmente, e a partir do momento que eu retiro essa tampa, eu também consigo retirar o visor frontal dele. E então, nós temos chaves que eu posso personalizar o equipamento a partir dos padrões que eu tenho um gabarito dentro do equipamento. Então eu tenho valores de corrente, valores de tempo de resposta, se eu quero que o contato seja permanente do relé ou não. Então todos esses parâmetros eu consigo personalizar conforme a necessidade e conforme o entendimento de cada um. Além dessa parte, então, da personalização do equipamento, eu também tenho a indicação frontal dele, certo? E um botãozinho de teste para verificar se ele está informando, ou seja, se ele está indicando corretamente. Então, a partir do momento que eu aperto o botãozinho, ele vai sinalizar na parte frontal dele. Essa é a primeira sinalização que eu tenho. A segunda seria com um indicador externo. Certo? Os contatos do Sigma, então, eles são com bornes de engate rápido, com todo o seu diagrama no próprio corpo do equipamento, facilitando assim a instalação do dispositivo. Então, visto as características e como é feita a personalização do equipamento, nós vamos agora para os conceitos de aplicação e como eu faço essa aplicação em campo. Então, primeiramente, o Sigma, como uma aplicação primária, ou seja, como uma premissa básica para isso, a gente tem a aplicação tanto na entrada e na saída de um dispositivo. Vamos tomar como exemplo esse dispositivo, conjunto de chaves seccionadoras dentro de um cubículo, perfeito? Então eu tenho uma indicação dele na entrada, ou seja, no ramal de alimentação de entrada e na de saída. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um percurso da falta, ele vai indicar se essa falta ela percorreu esse caminho. Então, tanto na entrada quanto na saída. Na imagem que vocês podem ver, eu tenho então pontos verdes dentro desse diagrama, e nesse diagrama eu tenho chaves seccionadoras dentro de um sistema. Então eu tenho pontos verdes onde está sendo instalado o meu Sigma, ou seja, o meu indicador de falta. A partir do momento que ele está instalado tanto na entrada quanto na saída, ele vai ser capaz de detectar qual vai ser o trecho que a falha percorreu. E como isso vai acontecer? Na próxima imagem, a gente pode verificar que aconteceu uma falta ali entre a região do terceiro e o quarto cubículo, ou seja, entre a terceira e a quarta chave. Dessa maneira, ainda numa área pré-falta, ou seja, numa condição pré-falta, todos eles estão monitorando a condição através dos seus sensores de corrente e assim verificando
esse requisito pré-falta, ou seja, todos eles estão sem a indicação luminosa. Passado esse momento pré-falta, ou seja, a partir do momento que aconteceu o evento, esse curto-circuito, a falta vai percorrer todo esse caminho em vermelho. E a partir do momento que ela vai passando pelo indicador de falta, ele vai sinalizar. Então, tanto na entrada quanto na saída de uma chave. Então, das chaves 1, 2 e 3 da imagem, ele indicou tanto na entrada quanto na saída. Mas note que na chave 4 eu não tenho indicação nem na entrada e nem na saída. Desta maneira eu consigo identificar que aquele trecho correspondente é o trecho da falta. Assim eu consigo tomar as ações necessárias. Na próxima imagem vocês conseguem verificar que a região da falta ela foi localizada, ou seja, ela vai ser seccionada, vai ser trabalhada, tomadas as ações necessárias para poder fazer a regularização ou manutenção do trecho correspondente. Isso poupa muito, principalmente instalações elétricas, enfim, que eu tenho cabos ou indutos ou diretamente enterrados e assim eu não preciso percorrer todo o sistema. A única coisa que eu preciso fazer é verificar se naquele trecho eu tive indicação ou não. Então, visto esses conceitos e como deve ser aplicado o Sigma, é um conceito básico, conforme o projeto de cada instalação podem ser necessários mais ou menos sigmas, certo? Nós vamos ver agora alguns exemplos de como ser aplicado esse equipamento. Então ele pode ser, como dito, instalado diretamente sobre um cubículo, né, como vocês podem ver na imagem, alguns exemplos, tanto um cubículo quanto dois, enfim, aí varia de acordo com a forma que for aplicado. E também a gente tem ali um exemplo de como é instalado os sensores de corrente. É sempre importante salientar que o aterramento ele deve estar dentro do sensor, ou seja, ele deve fazer essa compensação. Por quê? Essa compensação dessa malha, ou seja, essa passagem da malha de terra dentro do sensor de corrente, ou seja, do toroide, ela faz com que a compensação de qualquer corrente que tenha na malha de aterramento ela seja anulada, ou seja, eu tenho efeito de ida e de volta, ou seja, eu vou acabar anulando esse efeito da corrente de aterramento. Assim, eu consigo analisar as correntes que passam dentro da fase e tendo uma indicação mais assertiva a respeito dessas correntes em si. O Sigma, ele possui algumas versões, né? Não somente a versão de sobrepor, como é chamada, que é a versão do cubículo. Ele também possui versões de IP65 e 68. E o porquê dessas versões serem IP65 ou 68? Muitas vezes eu não tenho a chave seccionadora, mas eu posso ter barramentos de derivação. Isso, lógico, dentro de caixa de inspeção ou não. Quando for dentro de caixas de inspeção, é vantajoso você ter um grau de IP de proteção desse equipamento, porque ele é um dispositivo eletrônico. Então nós dispomos de IP65 ou IP68. Sempre importante verificar qual a sua necessidade e nos informar para poder determinar, ou seja, poder indicar a melhor solução para o seu projeto. E este foi o nosso Sigma F+E, dispositivo utilizado para a identificação de falhas e faltas em redes subterrâneas, ajudando na rapidez e na facilidade da identificação dos trechos que essa falta possa acontecer. Para novas atualizações, visite nossas redes sociais. E para conhecer novos produtos, visite nosso site. Lá você vai ter uma vasta gama com terminais e acessórios para baixa, média e alta tensão. Agradeço sua atenção até aqui e obrigado.